Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Desta vez falando sobre frações. Espero que vocês gostem, entendam e vamos à aula. Vou virar a câmera, tá bom? Frações. Vamos ter uma ideia do que é fração, né? Então, considere uma figura. Digamos que isso aqui seja uma pizza. Então, eu divido essa pizza em 4 partes ou 4 fatias, é isso? E como uma das fatias, essa aqui. Então, existe um número para representar esse tipo de situação, ou seja, a divisão de uma pizza, por exemplo, e a retirada de uma fatia. Esse número a gente chama de fração. É um número racional, ou seja, um número que a representação decimal dele é sempre infinita e periódica, ou então finita, tá? Então, existe um número para representar esse tipo de situação, que é a fração, que é o seguinte, um valor sobre outro, tá? Onde o valor de baixo indica em quantas partes o inteiro foi dividido. Nesse caso aqui, ó, em quantas partes a nossa pizza foi dividida aí. Então, nossa pizza foi dividida em 4 partes. Então, esse é o denominador. E o numerador indica quantas dessas partes ou quantas dessas 4 partes nós tomamos, que nesse caso é 1. Então, o de baixo indica em quantas partes o inteiro foi dividido e o de cima indica quantas dessas partes nós tomamos. Esses números, o de cima e o de baixo, recebem nomes, eles são chamados de termos da fração e recebem nomes. O de cima a gente chama de numerador e o de baixo a gente chama de denominador. Então, numerador, denominador. O numerador e o denominador são os termos da fração. Denominador, em quantas partes o inteiro foi dividido. Numerador, quantas dessas partes nós tomamos. Certo? Outro exemplo. Então, aqui, que fração representa essa figura aí? Então, aqui nós temos que a figura foi dividida em 6 partes, ou seja, isso é o denominador. E dessas 6 partes nós tomamos 3, ou seja, isso é o numerador. Então, 3/6 é a fração que representa essa figura aí. Mais um. Vamos contando aí quantas partes tem. 4. Então, para essa figura nós temos a fração. O denominador é 9, porque indica em quantas partes o todo ou o inteiro foi dividido. E o numerador, 4, ou seja, nós tomamos 4 partes das 9. E isso é até uma forma interessante da gente ler a fração, tá? Aqui a gente pode dizer que é 1 de 4, aqui 3 de 6, aqui 4 de 9. É uma outra forma de a gente ler fração. Só mais um exemplo para a gente fixar melhor. Aqui, que fração representa essa situação? Então, aqui nós temos o denominador é 2, porque a figura foi dividida em 2 partes. E o numerador é 1, porque nós tomamos uma dessas 2 partes. Então, essa fração aqui, ó, a gente pode ler assim, 1/2, 1/2, ou então simplesmente meio, tá? Meio. Então, sempre que vocês ouvirem essa palavra meio, quer dizer que é a fração 1/2. Meio, tá? Que significa metade. Pode ver, é essa metade. Essa fração aqui representa essa metade. Por exemplo, dividir uma laranja em 2. Então, para representar isso de forma matemática, metade, eu uso essa fração aqui, que a gente chama de meio ou metade mesmo. Tá bom? E aí tem como a gente ler essas frações, que a gente não vai ler assim, ó, 1/4, 3/6, 4/9, 1/2, tá certo? A gente vai ler da forma correta, ok? Vou colocar aqui essas mesmas frações aí para a gente poder ler. Então é o seguinte, quando a gente vai ler fração, o numerador a gente lê do jeito que está aqui. Por exemplo, 1 é 1 mesmo. 3, 3 mesmo. 4, 1, tá certo? Então o numerador a gente lê normalmente, do jeito que a gente lê os números. Já o denominador, quando ele é 2, a gente lê meio, tá? Quando ele é 3, terço. Quando é 4, quarto.
Aí vem quinto, sexto, sétimo e assim por diante. E aí, quando ele é 10, a gente lê décimo. Se ele for 20, vigésimo, 30, trigésimo, quadragésimo e assim por diante. Até 100, que a gente lê centésimo, tá? Aí vem milésimo, décimos de milésimo. Então a gente vai ler dessa forma. Quando ele for diferente desses, ó, por exemplo, 21, ou então 11, 12, tá? Então 11, a gente lê o número normalmente, 11, e acrescenta a palavra avos. Isso aqui é para o denominador, tá certo? O numerador a gente lê normal. Então, se for 12, então a gente coloca 12 avos e assim por diante. 21, a gente coloca 21 avos, tá certo? Então é dessa forma que a gente vai ler as frações. Então, no caso do 100, por exemplo, se tiver aqui 100, como eu já tinha dito, ele lê-se centésimo. Mas há um momento onde o 100 é lido com essa palavra avos. É só lembrar do nosso dinheiro, por exemplo. Palavra centavos. Centavos. É a junção da palavra cento com a palavra avos. Por que isso? Porque, por exemplo, 10 centavos, isso é a mesma coisa que 10 sobre 100. Por quê? 10 centavos, é só lembrar que R$ 1 é dividido em 100 centavos, não é isso? Então, 10 centavos significa que é 10 de 100. Então, são 10 partes de 100, vamos dizer assim. Então, 10 centavos é como se fosse uma fração 10 sobre 100. Por isso que ela é escrita dessa forma, centavos, né? 100 de cento, avos, que é disso aqui, ó. Ok? Mas é a única forma que a gente pode ler o denominador dessa forma. Acrescido da palavra avos, nesse caso, quando o denominador é 100. Então, aqui, a gente lê numerador normalmente 1 e o denominador quarto, né? Então, 1/4. Então, aqui 3 sextos, né? Sextos. Observe que, como aqui é mais de 1, o numerador, então o denominador a gente coloca no plural, tá? Sextos. Aqui, ó, 4 é o numerador. Nonos, né? Como o denominador é 9. E como eu disse, como é mais de 1, então, plural aqui, ó. 4 nonos. E aqui, 1 meio. Ou simplesmente meio, como eu já havia falado. Tá? Então, é assim que a gente lê fração. E aí, se for 10 sobre 100, 10 centésimos, né? 5 vigésimos ou 5 vinteavos, tá bom? Então, tipos de frações. As frações elas podem ser chamadas de aparentes, tá? É quando elas representam números naturais. Por exemplo, 2 sobre 2. Quer dizer o quê? De duas partes eu tomei duas, ou seja, eu tomei o todo, tomei um inteiro. Então, isso aqui é a mesma coisa que o número natural 1. Tá? Na verdade, quando elas representam números inteiros, tá? Não só números naturais, mas inteiros. Pode ser negativo também, por exemplo. Outro exemplo, 4 por 2. Quer dizer que de duas partes eu tomei 4. Mas como é que pode? De duas partes eu tomei 4. Então, significa que eu vou ter duas figuras divididas em duas partes para eu poder tomar 4. Tá certo? Então, aqui representa o número natural 2. Então, quando isso acontece, ó, quando a fração representa um número natural, ela é chamada de fração aparente. Na verdade, a fração, isso aqui é uma divisão, que a gente vai ver melhor depois. Mas é como se eu tivesse 2 dividido por 2, dá 1. 4 dividido por 2, dá 2. E assim por diante. Então, quando isso acontece, elas são chamadas de frações aparentes, quando o resultado dá um número natural ou inteiro.
tá bom? O outro caso é quando a fração é própria. Quando é que uma fração é própria? Quando o numerador é menor do que o denominador. Por exemplo, meio ou 1/2. O numerador é menor do que o denominador, então ela é chamada de fração própria. Outro exemplo, 3/4 é uma fração própria. 7/11 é uma fração própria. Por quê? Porque o numerador é menor do que o denominador. Se a gente dividir o numerador pelo denominador, usando o mesmo que a gente fez aqui, ó, é uma divisão, fração, numerador dividido pelo denominador. Em todas elas aqui, se a gente dividir o numerador pelo denominador, ele dá um número entre 0 e 1. Ou seja, sempre um número da forma 0, alguma coisa. Por exemplo, 0,3, 0,777, 0,8, tá? Então dá um número sempre entre 0 e 1. E aí, como eu disse, pode ser negativo também. Por exemplo, aqui pode ser menos 3/4, um exemplo, tá bom? Aqui poderia ser, ó, menos 4/2, que dá menos 2. E o terceiro caso é quando a fração é imprópria, que é quando o numerador é maior do que o denominador. Por exemplo, 7/4 menos 3/2, 8/3. Tudo isso aqui são frações impróprias. Por quê? Porque o numerador é maior do que o denominador. Nesse caso aqui, ó, esse tipo de fração é representado sempre com mais de um inteiro. Por exemplo, se eu quiser representar a fração 7/4, como de 4 eu não posso tirar 7, apenas de 4, né? Então eu tenho que ter duas figuras divididas por 4 para poder tirar 7. Seria assim, ó. Então aqui está dividido em 4, aqui também está dividido em 4. Então, para eu representar essa fração, o denominador já é 4. Por quê? Porque a figura está sendo dividida em 4. E o numerador, como é 7, então teria que ter 7 partes dessa. Ou seja, eu tomaria um todo e aqui tomaria mais 3. Então, isso seria a fração 7/4. Então, divido mais de uma figura, né? Eu tenho que ter mais de uma para poder dividir elas em 4 partes e tomar 7. Tá bom? Uma outra forma de representar essa fração, olha, seria, ó, isso aqui é um inteiro, né? De 4 partes eu estou tomando as 4, então seria um inteiro. É como aqui, ó, de 2 partes eu estou tomando as 2, então dá um inteiro. Então isso aqui seria um inteiro. E mais essa fração aqui, ó. Como se eu esquecesse isso para escrever outra fração aqui. Então seria 3 partes de 4, ou seja, 3/4. O denominador é 4, o numerador seria 3. Então, eu posso representar essa situação com essa fração ou dessa forma. Isso aqui a gente chama de número misto. Uma parte inteira com a parte fracionária. Eu vou botar até aqui, ó. Número misto. Vem de mistura mesmo, tá? É só lembrar de misto quente, que é uma mistura de vários sabores, por exemplo. Tá? Então, é uma parte inteira junto com uma parte fracionária. Certo, gente? Então, então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, entendido. E até a próxima.